Fala galera, meu nome é Emílio, bem-vindo ao meu canal Jornada Dev, canal que eu criei com o intuito de compartilhar os meus aprendizados durante a minha carreira como programador. E hoje eu decidi falar um pouco sobre a minha metodologia que eu fui criando ao longo do tempo de estudar inglês, de aprender inglês. Primeiramente, queria compartilhar que inglês para mim sempre foi uma pedra no sapato. Sempre tive muita dificuldade. A minha base de inglês na infância é quase nada. Então, não estudei inglês quando era criança ou adolescente e também eu não consumia muitos conteúdos em inglês. Então, isso dificultou muito o meu aprendizado após o início, né, ali na fase adulta, de aprender inglês, já que eu tinha um mínimo de vocabulário possível em inglês. Então, o inglês para mim sempre foi muito difícil, algo muito difícil e ainda é muito difícil. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro é que o estudo de inglês é um estudo para a vida toda, não tem fim, entendeu? Então, não se limite a querer aprender inglês em 2 ou 3 anos, ou 5 anos, ou em 10 anos. Você sempre vai ter coisas para aprender e é uma jornada, não tem fim. Então, você vai ter que ter esse estudo diário, esse estudo semanal durante muito tempo e faz parte. É isso, entendeu? Então, o primeiro ponto que eu queria bater é esse, é aceitar que o inglês é um estudo para sempre e que tem que fazer parte da rotina. Ao longo do tempo, depois que eu comecei a estudar inglês, eu nunca fiz curso regular de inglês, porque eu achava que o curso regular de inglês ele era muito engessado e não se adaptava muito para mim. Eu queria uma coisa mais dinâmica e uma coisa também mais focada no aprendizado em si do inglês mais rápido, né? E no inglês mais falado, um inglês mais conversacional, né? Então, nunca fiz um curso padrão de inglês. O único curso que eu fiz de inglês foi o do Mairo Vergara. É um curso que eu até recomendo, mesmo eu não gostando de recomendar coisas, mas esse curso eu até recomendo, porque é um curso bom. Na época que eu fiz era bom, né? Pelo menos. É um curso que era bem focado assim no vocabulário, bem focado na você aprender a conversação assim, aprender a leitura, aprender a escutar. Então era um curso que você ganhava muito vocabulário. Obviamente não é um curso milagreiro, né? Então, se você fizer esse curso, você vai aprender mais vocabulário, mas também você não vai ficar falando igual um nativo, ou também você não vai sair do básico para o avançado em 1, 2 anos. Então não existe isso. Mas é um curso bom que me deu uma base e também me ensinou a entender mais da metodologia de aprender inglês. Então, a partir desse curso que eu fiz do Mário Vergara e também a partir dos anos que eu fui estudando inglês, eu fui entendendo o que funcionava mais para mim e o que eu poderia usar mais no meu dia a dia para ter mais resultados benéficos no meu aprendizado do inglês. Aqui eu trouxe alguns pontos que eu acho mais importante no aprendizado de inglês. Então, primeira coisa, vocabulário. Então, se você não tiver vocabulário, você não vai conseguir falar o básico. Então, a primeira coisa que você tem que focar é vocabulário, é aprender palavras novas e ter mais vocabulário na sua cabeça. Você só vai conseguir falar se você tiver palavras na sua cabeça, se você tiver vocabulário. Então, ter vocabulário, escutar, então entender o que as pessoas estão falando quando falam inglês. Opa, volta aqui. Entender o que as pessoas estão falando quando falam inglês. Então, treinar a escuta, treinar a fala, repetir isso. Então, repetição, repetição, repetição. E o mais importante, você ser constante, né? Então, é você tentar estudar ali alguns minutinhos do seu dia, mas durante toda semana. Obviamente vai ter dias que você não vai conseguir estudar, ou vai ter semanas que você não vai conseguir estudar, e também faz parte da nossa vida, né? Tem semanas que a gente não está tão legal, tem semanas que a gente está com mais coisas para fazer no trabalho ou na vida pessoal, e você não vai conseguir estudar, mas sempre tentar voltar e ser minimamente constante, porque o que faz a diferença no aprendizado do idioma é a constância. Você ser constante, repetir, ser constante, repetir e assim seguir, para que você tenha bons resultados e você realmente consiga falar. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que eu não busco a perfeição quando eu tento falar inglês. Eu também já botei isso na minha cabeça. Eu não vou conseguir falar perfeitamente inglês. Eu vou ter minhas limitações, principalmente na fala. Então, não vou, tem palavras que eu não vou conseguir
falar de modo perfeito, da forma tecnicamente perfeita. Mas está tudo bem também. O nativo, quando você fala com o nativo, se você falar three, ele vai entender. Se você falar, one, two, three. Eu não falei three perfeitamente, com a língua aqui entre os dois dentes, né, que seria o perfeito aqui. Mas o nativo vai entender que você está falando três e não está falando árvore, entendeu? Por causa do contexto. Então não se prenda à perfeição, não se prenda a esses detalhes de perfeição, de pronúncia. Cara, só fala. Só fala e que vai dar certo, entendeu? Então, é algo também que eu botei isso na minha cabeça e também eu não busco mais a tentar falar perfeitamente como um nativo fala, não. Eu aprendo a palavra, aprendo o vocabulário, sei mais ou menos como é o som dela e tento jogar ali na conversa e vejo se funciona. Então, se funciona, tá ok. Se o nativo entendeu, tá ok. Porque justamente o objetivo da comunicação é as duas pessoas que estão se falando se entenderem, entendeu? Se vocês estão se entendendo, o objetivo da comunicação foi concluída. É isso, está funcionando. Então não busque a perfeição. Busque apenas aprender vocabulário, escutar ali o que a pessoa está falando, entender mais ou menos o que ela está falando para ter ali uma conversa, treinar a fala minimamente. Então, se você sabe o vocabulário, você também vai aprender na fala e você vai saber falar aquelas palavras que você está aprendendo. Repetir esse estudo diário ou semanal e ser constante nisso, entendeu? Então, esses são, basicamente, essa é a base que ao longo do tempo eu percebi que é importante no aprendizado de idioma, principalmente o inglês, que é o idioma que eu tenho mais dificuldade, né? Então, beleza. Então, como é que eu faço? Como é que eu me organizo, né? Eu fiz, primeiramente, uma planilha, tá? Não fiz site, nada, foi uma planilha. Nessa planilha, eu organizo os dias que eu vou estudar. Então, por exemplo, aqui de exemplo. Todo dia eu quero estudar 30 minutos de inglês, tá? Então, basicamente, eu separo um texto para eu estudar naquele dia. Então, por exemplo, aqui, no dia 1, eu já tenho um texto que eu vou estudar. Então, clico aqui no texto, tenho aqui, texto 1. Eu vou estudar hoje esse texto aqui. Que é desse site aqui chamado Wengo, tá? É um site bem bom que tem alguns textos em inglês e você consegue definir o nível do texto. Se o texto é avançado, se o texto é... Tá aqui, vou até abrir para vocês aqui, Eu consigo definir o nível de inglês. Quero só textos avançados e proficientes. Então ele vai me trazer alguns textos avançados e proficientes. Entendeu? Por isso que eu gosto desse site. Mas beleza. Escolhi aqui o texto que eu vou estudar. O que é que eu faço? Primeiramente, ele traz aqui uma seção de vocabulário. Então, eu pego todos esses vocabulários, né? Então, aqui no caso são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pego essas 6 frases que tem aqui de vocabulário e adiciono no meu Anki. Então, eu tenho um Anki de inglês e eu adiciono esses vocabulários nesse Anki. Perfeito. O primeiro passo é esse. Então, eu venho aqui na minha planilha, que já tem aqui, adicionar frases no Anki e de palavras desconhecidas que façam sentido. Então, já dou um checkzinho aqui, né? É porque aqui os cheques são todos marcados. Mas eu já dou um checkzinho aqui e vou para outro passo, né, do meu estudo. Segundo passo, estudar parágrafo e entender o que cada palavra significa. Então, o que é que eu volto lá? Volto no texto, venho aqui para o primeiro parágrafo. Eu, no meu estudo, eu considero o título um parágrafo também, tá? Só por questão de simplicidade. Então, pego aqui o primeiro parágrafo que eu quero estudar, que no caso seria esse aqui, copio ele, vou aqui no Gemini, ou qualquer IA que você utilize, e eu peço a seguinte coisa para o Gemini. Me ajude a estudar esse trecho de inglês. E colo o trecho que eu estou estudando. Perfeito? Colei. Ele vai me trazer a tradução do texto, tá? E também ele vai trazer, que isso aqui eu acho que é o mais importante, ele vai trazer vocabulário chaves e pronúncia. Então, por exemplo, tem aqui essa palavra, né? Sei lá, esse sugar aqui, Então aqui ele fala, como é que se fala sugar, que seria açúcar, né? Então ele fala, sugar. Então ele escreve em português exatamente a forma que você vai ter que falar em inglês, entendeu? Então não é sugar, é sugar, porque tem um chu aqui, sugar. E assim eu vou repetindo aqui cada vocabulário-chave e meio que aprendendo ali
a forma que eu devo pronunciar esse vocabulário em inglês. Perfeito? Após isso, eu volto lá no texto, como eu já estudei o vocabulário-chave, volto aqui na minha planilha, dou um checkzinho aqui, ó, estudei o parágrafo. E agora eu vou escutar 5 vezes esse parágrafo, vou falar 5 vezes esse parágrafo, vou escutar 5 vezes esse parágrafo e vou falar 5 vezes esse parágrafo. Então, basicamente, venho aqui no áudio, que tem aqui em cima, boto esse áudio para rolar e escuto 5 vezes esse parágrafo. Aí, depois que eu escutar 5 vezes esse parágrafo, eu vou falar 5 vezes esse parágrafo, né? Tipo, how living abroad can affect personality? Study. Aí, de novo, how living abroad can affect personality? Study. Falo 5 vezes, aí depois escuto 5 vezes, depois falo 5 vezes. Após esse ciclo, vou dar todos os cheques aqui e parto para o segundo parágrafo, que seria esse de baixo. E assim sucessivamente. Pega esse parágrafo, como tem aqui na minha planilha, né? Pega esse parágrafo, copio, colo lá no Gemini, veja os vocabulários chaves para aprender a pronúncia. Perfeito, estudei isso, escuto 5 vezes, falo 5 vezes, escuto 5 vezes, falo 5 vezes. Finalizado. E assim eu vou fazendo no texto todo até finalizar o texto. Geralmente, um texto desse aqui, que é um texto mais avançado, eu demoro uns 3 dias para terminar ele, entendeu? Que é um texto pequeno, então dá para terminar. Mas aí eu tenho um insumo suficiente para treinar a minha fala, treinar meu vocabulário, treinar a minha escuta, e eu consigo ser constante dessa forma. E também eu consigo ser um estudo bem direcionado para vocabulários, né, para aumentar o meu vocabulário. Isso é um método que eu fui meio que adaptando para mim, né? Para mim faz sentido estudar desse jeito em inglês, porque eu sinto que eu aprendo bastante vocabulário. Obviamente, eu acho muito importante também fazer aulas de conversação. Então, você ter um Cambly da vida, um iTalk, no qual você consiga falar com professores nativos para você realmente praticar. Ou você também pode, sei lá, tem grupos de Discord, de Telegram, que você também consegue treinar a sua conversação. Mas é bem importante também treinar a conversação. Mas para mim, essa é a base do meu estudo de inglês, onde eu aprendo o vocabulário, treino a minha escuta e treino a minha fala. Essa é a minha base, no qual eu tento ser constante nela. Antes de esquecer, no fim, por exemplo, se eu estudei aqui 30 minutos, né? Minha meta é 30 minutos de estudo textual. Após eu bater esses 30 minutos de estudo textual, eu reviso o meu Anki, tá? Então tem um Ankizinho, que no caso é o mesmo Anki que eu adicionei minhas frases. Eu venho aqui no meu Ankizinho e começo a revisar as frases que eu adicionei anteriormente, né? Durante os dias passados. E assim eu consigo ter uma repetição daquele vocabulário e meio que tentar internalizar ele na minha cabeça. Mas também sem pressão, tá? Sem pressão. É tentar ver ali a palavra, meio que entender o que ela significa e passar. Então, sem se prender a muito à perfeição. Beleza? Basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria documentar isso, eu queria mostrar para vocês a minha metodologia. Ao longo do tempo, é uma metodologia viva, então ao longo do tempo pode ser que eu mude algumas coisas, que faça sentido ou não faça sentido. Depende muito do meu objetivo. Mas como hoje o meu objetivo é aprender mais vocabulário, treinar minha escuta e minha fala, e também ser um método que se encaixe na minha rotina, eu acho que esse que eu construí aqui, ele se encaixa perfeitamente e é bem simples, entendeu? E é bem fácil. Eu acordo no meu dia, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer. Basta abrir minha planilha, ver se eu estou no dia, qual o dia que eu estou, né? Então, por exemplo, estou no dia 10, é porque está rolando, mas, por exemplo, estou aqui no dia 2, e no dia 2 eu tenho que estudar esse texto. Já está aqui bem fácil e tenho que revisar o Anki. Basicamente é isso. Galera, se tiver alguma coisa para comentar, deixa no comentário. Se você tem, como é que você estuda inglês, como é que você faz para revisar inglês, comenta o que você quiser aí. E é isso que eu queria mostrar hoje. Beleza? Obrigado por assistir o vídeo e valeu!